palavra de Deus diz assim, vamos mesmo assentados com reverência, ouçamos a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto de gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônica circunvizinhança. E em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi lida, que o Teu Santo Espírito use o Teu servo, Pai, abre os corações para que a Tua mensagem, Pai, seja edificada no coração daquele que está ouvindo, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, qualquer viagem, em família, elas são repletas de história, seja férias, seja uma viagem de uma emergência, elas são repletas de histórias. Coisas estranhas podem acontecer durante férias, durante as viagens. Algumas são engraçadas depois que passou o fato. Outras são tristes, mas toda aventura, toda viagem tem as suas histórias, tem o seu momento marcante. Essa noite nós vamos olhar para algumas das histórias da viagem missionária de Paulo e Barnabé.
e que se encontra, né, nesse capítulo que nós lemos de Atos 14. Paulo e Barnabé, então, eles começaram a sua jornada em Antioquia, na Síria, e eles viajaram para Chipre e depois para a atual Turquia, em Perge, devido possivelmente a uma doença do apóstolo Paulo. João Marcos deixou a equipe missionária enquanto Paulo e Barnabé se mudaram para o interior, para as montanhas, região da Galácia. E eles viajaram para Pisídia, Antioquia, e depois os missionários deixaram Antioquia e rumaram para Icônio. E essa cidade ficava a aproximadamente 145 quilômetros a leste, na estrada romana, a leste de Antioquia. Os missionários não pregaram apenas aos ouvidos, né, mas eles também pregaram aos olhos. Não apenas falaram, mas eles demonstraram com as suas vidas. Nós somos informados que eles falavam com ousadia no Senhor. E os primeiros versículos já falam que muitos creram no Senhor e foram salvos. E o versículo 3 diz: o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Eles tiveram a confirmação do Espírito Santo, que aqueles homens, os apóstolos de Cristo, tinham poder para curar, poder para transformar. E não para que eles fossem exaltados, mas para que fosse confirmado a obra de Deus. Temos destaques agora da viagem de Paulo e Barnabé, e nós vamos tirar algumas lições dessa viagem. E a primeira lição que nós vamos tirar é que nem todo mundo vai gostar de você na sua empreitada missionária, na sua empreitada evangelística. Nem todos vão gostar de você. Isso parece que não precisa ser falado, né? Nós sabemos que nem todo mundo gosta de nós, mas algumas pessoas mesmo assim querem fazer coisas para agradar a todos e serem apreciados, e por isso fazem qualquer tipo de coisa para serem aceitos. Nós mascaramos muitas vezes quem nós somos, ou o que pensamos, para que os outros achem, né, o que querem. Sofremos abusos, adotamos comportamentos que sabemos que são errados, na esperança do quê? De sermos encaixados em um grupo, sermos amados. Esse é o princípio do quê? Da pressão dos colegas. Os adolescentes sofrem muito isso. Por quê? Porque eles querem se integrar a um grupo. E muitas vezes, para que eles se integrem a esse grupo, eles sofrem pressões e cedem a pressões. E nós comprometemos ou distorcemos o quê? O Evangelho, para nos tornarmos popular. A pessoa vive, né, para ser aceita pelos outros, ela nunca vai encontrar paz, nunca vai encontrar felicidade plena. Por quê? Porque ela sempre será como um camaleão. Dependendo de onde ela está, ela muda a sua cor, ela vai mudar o seu comportamento, dependendo do ambiente. Eles vão jogar o jogo, mas vão perder a vida. Além disso, aqueles que passam a vida procurando agradar a todos, nunca vão tomar uma posição diante de Deus, diante de Cristo. Por quê? Porque o Filho de Deus nem sempre vai se encaixar. O nosso texto, né, em Icônio, os discípulos, diz que em Icônio os discípulos enfrentaram uma oposição desde o início, mas eles perseveraram. Eles só deixaram a cidade quando? Quando eles descobriram um plano para ultrajá-los e apedrejá-los. Então, uma coisa que nós podemos aprender aqui, a confiança em Deus não dispensa o quê? A prudência. Continuaram pregando o Evangelho, mas mudaram de rota. Isso se chama prudência. Eles não deixaram de pregar o Evangelho, mas eles mudaram o caminho, porque ali eles iam sofrer danos. Em Listra, a população testemunhou um maravilhoso milagre e se curvaram aos discípulos, mas antes que você percebesse, os oponentes, né, tinham o que? A multidão em oposição a eles. E aí eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Se você se posicionar sobre as verdades bíblicas, você vai ser rotulado, você vai ser ressentido, alguém vai se ressentir de você, você vai ser, um termo que está sendo usado hoje, você vai ser cancelado se você se posicionar. Você vai ser chamado de hipócrita. Eles vão te taxar. Talvez até te agridam. Em todo o mundo, os cristãos são perseguidos por sua fé. Alguns são tirados de suas famílias, são presos, alguns são mortos.
O verdadeiro crente, ele está disposto a seguir a Cristo apesar da perseguição. Por quê? Porque eles sabem que o amor de Cristo é o maior tesouro que ele pode encontrar. Qualquer coisa no mundo não se compara ao que Cristo tem a nos oferecer. Portanto, ele não liga para os aplausos dos homens, mas ele se mantém fiel a Deus. Observe a sequência da história de Paulo, né? As pessoas em Listra o deixaram para morrer. Aí, quando Paulo se recuperou a consciência, ele voltou para a cidade. Ele entrou de novo na cidade. Será que Paulo gostava de ser punido? Não, meus irmãos. Paulo entendeu que não era sobre ele. Era sobre Cristo, sobre levar o evangelho àqueles perdidos. E ele estava determinado a ser fiel, mesmo que aquilo custasse a vida dele. Será que o mesmo poderia ser dito para nós hoje? Será que se nós fôssemos confrontados, nós seríamos fiéis a Cristo, assim como Paulo foi? Seguir a Cristo pede coragem. Quando seguimos Jesus, nós escolhemos viver de uma maneira que vai contra o fluxo do mundo. E não devemos nos surpreender ou ficar com raiva quando as pessoas nos criticarem. Foi a decisão que nós tivemos de ser fiel. Devemos ser fiéis, mesmo que isso nos custe muito, muito. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto é que nem todos vão gostar de nós. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que a glória deve ser dada somente a Deus. Existia um programa chamado Ídolos, né? E um grupo de cantores, eles cantavam e o vencedor assinava um contrato com uma gravadora. Eu acho que a maioria de nós já deve ter assistido esse programa. E pelo nome a gente vê a tendência do ser humano de exaltar a criatura ao invés de exaltar o Criador. Ídolo é aquilo que você cria para idolatrar. Então, e nós temos isso. Romanos 1:25 diz que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E não para por aí, né? Todos nós temos os nossos ídolos do nosso coração. Seja ele, começando com os nossos filhos. Muitas vezes nós idolatramos os nossos filhos. Ou um cantor, ou um atleta, ou um autor, um jogador, atores, apresentadores, pastores. Muitas pessoas se organizam muitas vezes para quê? Para se encontrar com o seu ídolo. E aí, quando se encontra com o seu ídolo, seja ele do esporte, da televisão, da onde quer que seja, eles gaguejam, tremem, choram. Mas para se encontrar com Deus, parece que não acontece nada. Nós somos uma fábrica de ídolos, como diria João Calvino. Nós somos uma fábrica de ídolos. Sempre estamos criando novos ídolos para os nossos corações. É uma história estranha e talvez interessante que aconteceu com Paulo e Barnabé em Listra, né? Enquanto eles falavam com as pessoas, um homem aleijado desde o nascimento no meio da multidão, e semelhante ao que aconteceu com Pedro. Vocês lembram? Pedro e João caminhando para a sinagoga, encontraram na porta gloriosa um homem aleijado, semelhante, mas agora o apóstolo Paulo. E aí o que ele faz? Ele fixa os olhos, vendo que ele possuía fé para ser curado. Ele disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Isso foi o que o homem fez. E ele estava maravilhosamente curado. Nós conhecemos aqueles para quem nós estamos pregando. Eu estou olhando para os irmãos. Eu sei quem está me acompanhando na mensagem, quem está divagando o seu pensamento, ou quem está fingindo que está acompanhando. Então, provavelmente o que aconteceu com Paulo foi isso. Paulo, fixando olhos naquele homem, ele sabia com quem ele estava falando. E o milagre não era para exaltar Paulo, mas para testificar que Cristo morreu na cruz. Mas olha o que aconteceu. Quando eles viram o que tinha acontecido, o povo começaram a comemorar, a gritar em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra.
Então, no início, Paulo e Barnabé talvez ficaram emocionados, achando que ia ter um avivamento naquela cidade. Mas depois eles viram aquela carreata se preparando para oferecerem sacrifícios. E aí eles interromperam. Eles gritaram: não, parem, nós somos homens como vocês. A maioria das pessoas acredita que há uma história, né, por trás desse ato. Na mitologia romana, né, o texto no original ele traz Zeus e Hermes, não Júpiter e Mercúrio. Mas é porque a mitologia grega e a mitologia romana, Zeus e Hermes. Zeus era o quê? O rei dos deuses. Hermes era o mensageiro dos deuses. Daí vem o nome da disciplina da ciência chamada hermenêutica de Hermes, que dá regras para a interpretação da Bíblia. Então conta a história que Ovídio escreveu um clássico chamado Metamorfose, que Zeus e Hermes, há muito tempo atrás os deuses haviam descido em Listra, descido na terra e visitaram Listra. E os deuses, eles fizeram isso, vagaram para a cidade para testar o quê? A cordialidade dos moradores da terra. E todos aqueles moradores fecharam as portas para os deuses. Ninguém quis receber Zeus e Hermes. Somente um casal de idosos abriram as portas para eles, acolheram eles dentro da casa. Aí no dia seguinte, Zeus e Hermes levou esse casal de idosos para uma montanha, para uma colina, e alagou a cidade de Listra, destruindo toda a população. E transformou a casa daqueles idosos numa mansão coberta com um telhado de ouro. E talvez por isso, por causa dessa lenda, dessa história que tinha na mitologia romana, eles queriam oferecer holocaustos a Paulo e Barnabé, com medo do que pudesse acontecer com eles novamente. Há um perigo, meus irmãos, há um perigo iminente quando nós servimos a Deus ou quando nós fazemos qualquer outra coisa de destaque. Por quê? Porque pode acontecer que as pessoas exaltem você, o servo, ao invés de exaltar o Senhor. Pode ser também o quê? Que as pessoas te elogiarão, dirão que vocês são especiais, mas na verdade nós sabemos que nós não somos especiais. As pessoas se curvarão diante de você, dirá que você darão a você presentes, como eles queriam fazer aqui com Paulo e Barnabé. Se você não acredita nisso, pergunte para alguém que se você tem um contato com um jogador, um ator, um autor, se eles não recebem os seus presentes. Essas coisas afagam o nosso ego, né? Elas massageiam o nosso ego, nos deixam felizes, porque nós queremos acreditar que aquilo que foi realizado foi obra nossa, que nós fizemos. E aquilo afaga o nosso ego. Nós queremos acreditar nisso. E esses comportamentos, o que eles fazem? Roubam a glória de Deus. Eles tiram a glória de Deus e fixam a glória no homem. Nunca se esqueça que a mesma pessoa que te aplaudiu hoje, ela pode vaiar você amanhã. A mesma pessoa que diz que você é ótimo hoje, na segunda-feira ela pode demiti-la. As pessoas são inconstantes. Nós devemos lembrar que só existe um Deus e não somos nós. Somente uma vez o Filho de Deus se fez carne, não é nenhum mito, é uma história verídica. O Filho de Deus viveu na terra, sob a lei, foi entregue, foi crucificado, morto, ressuscitado. Uma única vez. Então, nós aprendemos que somente a glória deve ser dada a Deus. A terceira lição que nós tiramos desse texto é que ao pregar o Evangelho você deve o quê? Contextualizar. Contextualizar, você não pode... É muito triste você chegar falando para as pessoas, sabia que você está indo para o inferno? Não, não sabia não. Vira as costas e vai embora. Não é assim que a gente vai chegar para as pessoas. Nós não chegamos falando assim, nós vamos entender o que ele sabe, o que ele conhece. Foi o que Paulo e Barnabé fizeram aqui. Paulo e Barnabé, eles partiram da onde o povo estava
e caminharam com eles. Nós temos muito pouco aqui do sermão do que foi dito lá. Mas note como Paulo começa a conversa, versículos 15 a 17. Olha, homens, versão que eu estou lendo agora é a nova versão internacional. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, o que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. É como Paulo estivesse dizendo para aquele povo: vocês são pessoas abençoadas. Gostaria de saber quem é o Deus que está por trás dessas bênçãos? Foi isso que ele fez. Diferente da abordagem que ele teve lá em Antioquia, da Psídia, no capítulo 13 de Atos. Naquela ocasião, Paulo estava falando com quem? Com judeus. Então, Paulo contextualizou como? Trazendo a história de Israel, a promessa judaica do Messias. E agora, falando aos gentios, não adiantava ele falar a mesma história. Para eles não fazia sentido nenhum a mesma história. Então ele começa a partir de uma base mais filosófica. Essa lição é para todos nós, para todos. E não somente para a pregação do Evangelho, mas para que nós sejamos ouvidos. Sempre que você quer compartilhar sua fé ou pregar o Evangelho para outra pessoa, você deve o quê? Contextualizar para que você ganhe a atenção daquela pessoa. Você pode falar com um jovem sobre uma letra de uma música, os valores por trás dessa letra, falar sobre a esperança para alguém que sofreu uma perda, ou sobre um Deus que é compassivo e misericordioso. Você pode abrir a palavra de Deus e mostrar para o religioso que as tradições dele não são baseadas na Bíblia. Você pode falar com uma criança sobre o amor de Deus e a presença constante de Deus em nossas vidas. Há várias maneiras de nós contextualizarmos a mensagem. O primeiro passo para compartilhar o Evangelho, então, é ouvir a pessoa, é entender aonde que ela está, para onde que nós estamos indo, qual a direção que eu vou pegar para poder falar, para que eu ganhe a sua atenção. O cerne da nossa mensagem sempre será o mesmo. Nós devemos ser sábios na maneira como nós começamos. Nós não vamos mudar o Evangelho. Não importa onde nós começamos, nós vamos caminhar com a pessoa até Cristo. Quarta lição que nós podemos tirar: fazer discípulos é mais do que obter o que? Conversões. Versículos 21 até o 23 nós vamos acompanhar nesse instante. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé entenderam que os novos crentes precisavam o quê? Receber atenção, receber ajuda, cuidado. Não basta que as pessoas venham à igreja e orem, não é suficiente. As pessoas precisam seguir em frente na sua fé cristã. Então eles refizeram os passos, passaram pelas mesmas cidades que eles haviam passado, com a ideia do quê? Talvez, aqui Paulo, depois de tudo que passou nesse primeiro apedrejamento aqui dele, ele começou a entender as palavras de Deus para ele lá no caminho de Damasco, 10 anos atrás, quando Jesus disse para ele: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Talvez aqui Paulo começasse a entender. Eles voltaram então para fortalecer e encorajar aqueles irmãos. Mês que vem, meus irmãos, nós vamos receber novos estudantes de pós-graduação, talvez alguns de graduação na nossa cidade. Vamos receber crentes e não crentes. Alguns chegam procurando fazer amigos, procurando fazer novas amizades. Alguns vão procurar a nossa igreja. As pessoas, quando chegam, procuram amigos, e nós seremos o quê? Aqueles que darão forças, que abrigaremos essas pessoas e encorajaremos elas.
Solidão, meus irmãos, ela intimida, ela assusta. Nosso desafio é acolhermos esses irmãos na fé. É assustador chegar numa igreja que você nunca entrou e você, seja um novo crente ou não, a pessoa fala assim: pastor, eu até queria ir na sua igreja, mas eu nem sei como fazer, eu nem sei onde que eu vou sentar, eu nem sei que hora que eu fico de pé, que hora que eu sento. Vocês estão entendendo que os novos discípulos, eles precisam do acolhimento, precisa que a igreja esteja disposta a caminhar com eles, a estar com eles, a dispor um pouquinho do seu tempo. É estranho para um visitante que nunca entrou numa igreja evangélica. Onde que eu sento? Que hora que eu sento? Que hora que eu levanto? Que hora que eu fico de pé? É necessário a gente acompanhar. É necessário estarmos juntos. Novos crentes também precisam ser ensinados na Bíblia. Precisam de ajuda para entender a natureza e o compromisso que eles fizeram com Deus. Isso é o que Paulo e Barnabé estavam dispostos a fazer com aqueles irmãos. Por isso eles retornaram nas cidades das quais eles haviam passado. E é isso que nós precisamos estar dispostos a fazer com os novos crentes. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer é a amizade. Convide-os para adorar com você, convide-os para sentar na mesa com você, a partilhar uma refeição com você. Leve-os para um estudo bíblico, para uma reunião de oração. Caminhe junto. Discipulado é isso, é caminhar junto. Versículo 23. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações de jejum entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Precisamos entender que quando uma pessoa toma a decisão de entregar a sua vida a Cristo, ela se tornou que inimiga do mundo, do diabo. E elas foram para o meio de uma batalha. E quando alguém é um novo crente, ele precisa das nossas orações mais do que nunca, porque aí ele vai sofrer investidas do inimigo. A vida cristã começa com um passo simples, sincero, de fé, quando nós confiamos apenas em Cristo como Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz e após 3 dias ressuscitou dos mortos. Porque morrer, todos nós morremos, mas Ele ressuscitou dos mortos para trazer esperança. E Ele prometeu que um dia estaríamos com Ele, que um dia nós encontraríamos. Nós somos salvos pela graça de Deus, que imputou os pecados que cometemos em Cristo. Isso é uma graça. É simples, mas é profundo. Se você ainda não deu esse passo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu convido, oro e espero que você faça isso. Jesus nos diz que, no entanto, nós devemos considerar o custo de segui-lo. Não vai ser fácil. A caminhada cristã ela não é fácil. Ela tem obstáculos. Quem está com Cristo está contra o mundo. Se alguém não gosta de nós, porque nós pertencemos a Jesus, não adianta a gente reclamar. Nós devemos aceitar. Esse é o Senhor, nós somos fiéis a esse Senhor. Nós devemos honrá-lo. Precisamos ser fiéis e não populares. Temos que cuidar do nosso coração, porque as pessoas tendem a adorar a criatura ao invés do Criador. Nós devemos então lembrá-los que existe só um Deus e não somos nós. Precisamos lembrar que é necessário tempo para conhecer as pessoas, precisamos entender as necessidades das pessoas. Para quê? Antes de mostrarmos que Jesus é relevante para as necessidades delas. E com isso, o que eu quero dizer? Que nós vamos negociar a mensagem? Não, que nós vamos contextualizar, que nós vamos aproveitar as oportunidades e aí sim falar de Cristo. Como Cristo pode ser benéfico para a vida daquela pessoa. Somos lembrados que a vida cristã não é apenas sobre se tornar o crente, somos chamados a ser e a fazer discípulos de Jesus. E para que isso ocorra, precisamos o quê? Encorajar, ensinar e estar em comunhão. Precisamos encontrar professores e líderes sólidos e precisamos orar por nós e pelo próximo, pelos outros. Algumas perguntas para reflexão. Há alguém que você precisa encorajar e fortalecer no dia de hoje? Há alguma visita ou algum telefonema que você precisa fazer? Há alguma pessoa que te mandou um e-mail que você está hesitando em responder?
Pense no quanto isso pode ser encorajador para aquela pessoa que vai receber a sua resposta. Seja bênção para outra pessoa. Essas não são as únicas lições que nós podemos tirar desse texto. Precisamos aprender a ser discípulos sólidos, mas é um bom começo. Eu espero que vocês atentem para a primeira viagem missionária de Paulo, não apenas como alguém olha para um álbum de fotos e acha legal, mas com alguém que olha com desprendimento, desinteresse, mas com seriedade e atenção, como soldados que estão o quê? Se preparando para uma batalha. Nós precisamos de toda a ajuda possível e necessária. Que Deus nos abençoe e a Ele somente seja dada a glória.